A infância de um príncipe marcado pelo destino. Alexandre nasceu príncipe, mas não qualquer príncipe. Filho de um rei com sede de conquista e de uma mulher envolta em misticismo, foi moldado desde cedo para acreditar que não era apenas humano. Não bastava ser herdeiro. Alexandre foi ensinado a ser inevitável. Seus primeiros anos foram marcados por uma ausência essencial, a do próprio pai. Felipe II estava sempre em guerra, e essa ausência, longe de ser um obstáculo, foi o que forjou em Alexandre a necessidade de afirmar domínio. É nesse ponto que o verdadeiro príncipe é moldado, não pela presença, mas pela exigência de presença. Aristóteles, seu tutor, não lhe ensinou apenas filosofia, lhe deu o dom de compreender os homens. E essa é a base do poder verdadeiro. Não apenas mandar, mas entender como as vontades se formam, se dobram e se quebram. Eu disse em O Príncipe que os filhos dos príncipes não devem crescer em conforto, mas em observação. Alexandre cresceu assim, assistindo à queda e à ascensão, absorvendo o que funciona e descartando o que é frágil. E é por isso que ele nunca seria um rei comum. Enquanto outros príncipes esperam o trono, Alexandre o preparava. O sangue que sela a coroa, o legado de um pai e o nascimento do temor. Felipe II foi assassinado às portas da glória. Um rei que havia transformado a Macedônia num campo militar permanente, profissionalizado o exército e submetido à Grécia, caiu por uma lâmina em meio à própria festa. O mundo chamou de traição, eu chamo de inevitável. Alexandre tinha apenas 20 anos. E um príncipe de 20 anos que espera ser obedecido com base no sangue que carrega, está fadado a ser devorado pelos próprios generais. O que ele fez? Purificou o terreno, executou o primo, eliminou possíveis rivais da linhagem, apagou a descendência da nova esposa do pai, e fez isso com rapidez e precisão. Como eu escrevi, as ofensas devem ser feitas todas de uma vez, para que o medo se instale e a lembrança da dor não se renove. Aqueles que duvidaram se ele seria digno do trono foram os primeiros a cair, não por arrogância, mas por cálculo. Alexandre sabia que a segurança do trono está na eliminação das dúvidas, e para isso, às vezes é necessário eliminar os que duvidam. Ele não pediu respeito, ele o impôs com sangue, e com isso conquistou o exército. E quando se tem o exército, tem-se tudo. Reinar não é herdar, é tomar. E Alexandre, com 20 anos, já compreendia isso melhor do que muitos reis velhos. A marcha contra a Pérsia, a guerra como ferramenta de glória. Quando Alexandre iniciou sua campanha contra o Império Persa, ele não o fez por necessidade. Ele já era rei, já tinha estabilidade, já era temido. Mas os grandes príncipes não se contentam em manter. Eles desejam expandir. A guerra para Alexandre não era apenas conquista, era cenário para sua glória. E isso é maquiavelismo em estado puro. Ao invadir a Pérsia, ele deu ao seu povo um inimigo externo, desviando qualquer tensão interna. Ele criou uma narrativa, um propósito, fez com que soldados morressem por um ideal que parecia divino, quando, na verdade, era apenas o engrandecimento de um homem. Como escrevi, nada faz um príncipe mais estimado do que grandes empreendimentos. E Alexandre entendia isso. Cada batalha vencida era uma pedra na construção de sua lenda. Mas veja o detalhe. Ele não apenas marchava, ele moldava a percepção da guerra. Ao derrotar Dário, ao capturar a família real persa e ainda assim tratá-los com respeito, ele não só venceu, ele dominou o imaginário. Passou a ser visto como legítimo herdeiro da Ásia, não por sangue, mas por vitória. Esse é o segredo. Não basta vencer batalhas, é preciso vencer a narrativa. E Alexandre, jovem, brutal e calculista, compreendia que a guerra é apenas um palco. O espetáculo verdadeiro é o da glória imortal. Alexandria e o domínio pelo encantamento simbólico. Quando Alexandre desce ao Egito e funda Alexandria, não é apenas uma questão de geografia ou urbanismo. É um ato de dominação simbólica. Um príncipe inteligente sabe que, para durar, não basta conquistar pela força. É necessário enraizar-se no imaginário coletivo. Alexandre não apenas tomou o Egito, ele o seduziu. Foi recebido como faraó.
respeitou os cultos locais, buscou o oráculo de Amon e saiu de lá com um novo título, Filho de Zeus. Você entende o que isso significa? Ele não impôs sua divindade, ele a encenou e o povo completou o resto. É aqui que a política se funde com o teatro. O príncipe que deseja controlar não deve apenas vencer com o corpo, deve vencer com o símbolo. Alexandria, a cidade que leva seu nome, não é um ato de vaidade, é um ato de imortalidade. Um marco fundado na areia, mas projetado para resistir ao tempo. Como eu mesmo escrevi, os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque ver pertence a todos, tocar a poucos. Alexandre deu aos olhos do mundo uma imagem de grandeza, divindade e estabilidade, e isso vale mais do que 1000 tratados. Dominar pela espada é transitório, dominar pela crença é absoluto. A supremacia psicológica sobre Dario, dominar a percepção, não apenas o campo de batalha. Os olhos do povo veem o espetáculo. O trono é sustentado pelo que se acredita dele, não pelo que ele realmente é. Alexandre compreendia isso com precisão letal. Na batalha contra Dário III, ele não apenas derrotou o exército persa, ele desfez a imagem de Dário perante o próprio povo. Quando o rei foge do campo de batalha, abandona esposa, filhos e mãe, não é apenas uma retirada, é uma renúncia simbólica ao trono. E aqui reside uma verdade que poucos compreendem. O poder real não se quebra com espadas, mas com vergonha pública. Dário poderia ter vencido nos números, talvez até na logística, mas Alexandre venceu na narrativa. Quando um rei foge, mesmo que vivo, já está morto aos olhos do seu povo. O príncipe que abandona o campo perde a fé de seus súditos, e um príncipe sem fé é um cadáver coroado. Foi nesse momento que Alexandre não precisou mais combater com a mesma força. A reputação fez o restante do trabalho. Os homens se ajoelham mais rápido diante de um nome que assombra do que diante de uma espada que brilha. Como escrevi, é mais seguro ser temido do que amado quando não se pode ser ambos. E Alexandre, naquela fuga de Dário, se tornou o temor vivo, o símbolo invencível, a sombra que precedia a batalha. O campo de batalha era apenas um palco. A verdadeira guerra era travada na mente dos adversários. E Alexandre venceu antes mesmo de chegar. O domínio através da lendária imagem, entre deuses, povos e cidades. Um príncipe verdadeiramente sábio não conquista apenas territórios. Ele funda cidades com seu nome. E nisso, Alexandre demonstrou mais uma vez sua genialidade maquiavélica. A cada vitória, ele não apenas tomava o que era do inimigo, mas marcava o mundo com a própria existência. Alexandria no Egito, Alexandria no Afeganistão, Alexandria na Ásia Menor. Um império de nomes, de símbolos, de presença. E o mais notável, ele não impunha, ele era aceito. Quando Alexandre chegou ao Egito, não precisou esmagar seus habitantes. Ao contrário, foi coroado como faraó. E por quê? Porque ele não desprezou a fé do povo. Pelo contrário, absorveu-a. Fez-se filho de Zeus, encarnou a divindade e desarmou o espírito rebelde com reverência simbólica. A religião, em mãos de um príncipe astuto, é uma ferramenta de governo. Como escrevi, o povo acredita mais na aparência do que na realidade. Alexandre, ao se fazer Deus, tornou-se inquestionável. Quem se oporia ao Filho dos Céus? Ele entendia que um povo não se domina apenas com exércitos, mas com mitos, com rituais, com imagens que permanecem mesmo depois que o rei morre. Assim, fundando cidades, associando-se aos deuses locais, respeitando rituais e dando nomes a terras conquistadas, Alexandre garantiu que o império não apenas existisse, mas o venerasse. Essa é a sabedoria do verdadeiro estrategista. Quando a espada enferruja, que reste a estátua. Quando a voz silencia, que ecoe a lenda. O grande fracasso de Alexandre. O príncipe sem herdeiro. Alexandre venceu todas as batalhas, mas perdeu na única que define o verdadeiro príncipe. A batalha contra o tempo. De que adianta conquistar o mundo, se ao morrer, o império se desfaz como névoa? Nenhuma cidade fundada, nenhuma vitória, nenhum título de filho de Zeus impediu que seu império mergulhasse no caos assim que seu corpo esfriou. Ele não preparou um sucessor.
Não estabeleceu uma linha clara de comando. Seus generais lutaram entre si como cães famintos. Seu filho foi assassinado, sua esposa silenciada. Tudo se fragmentou. E aqui está a verdade dura. Um príncipe prudente deve pensar, antes de tudo, na sucessão do seu poder. Essa foi a falha de Alexandre. Não delegou, não organizou, não blindou. A sua morte não revelou sua fragilidade, ela revelou sua vaidade. Porque aquele que pensa que o império gira apenas ao redor de sua figura não é governante, é narcisista. E os narcisistas, por maiores que sejam, são esquecidos no instante em que o povo sente falta da ordem. O legado de Alexandre é uma estátua quebrada. Impressionante, mas incompleta. Foi um mestre da guerra, mas escravo da glória. Morreu como lenda, mas governou como um homem só. E no fim, como escrevi em O Príncipe, a morte do governante não pode ser o início do fim. Deve ser apenas uma troca de mãos, e não o colapso da estrutura. Alexandre venceu tudo, menos o próprio fim. A máscara eterna de Alexandre. Alexandre não é lembrado por sua política, mas por seu mito. E isso por si só já é uma lição maquiavélica. O povo ama o brilho, a história ama o sangue, mas o poder só respeita a estrutura. Alexandre foi um titã de decisões rápidas, um arquétipo de presença imperial. Seu nome atravessou milênios não porque ele governou com justiça, mas porque governou com estilo, com impacto, com violência organizada. Ele entendeu que a percepção vale mais que a realidade. E é por isso que tantos ainda o estudam, mesmo tendo perdido o que mais importa: a continuidade. Ele é o espelho de todos os líderes que desejam ser eternos sem construir o necessário para durar. Maquiavel não o colocaria como o príncipe ideal, mas como o príncipe inesquecível. Um que dominou o mundo com espada, mas esqueceu de firmar o trono. E por isso, o nome Alexandre permanece, mas o seu império não. Lembre-se, a força assusta, a glória inspira, mas só a estrutura governa. E o verdadeiro príncipe governa até depois da própria morte.